Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre o Espiritismo, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre às luzes das bases do Espiritismo. E nesse quarto ano no ar, estamos visitando os conteúdos, os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Para hoje, roteiro 2 do módulo 5, mediunidade e médium. Entramos naquele módulo que todo mundo é ávido, saber sobre comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, pronto, chegamos nele. Desde o programa anterior, estamos nesse módulo. Você que perdeu algum programa, pode buscar na nossa página, tudo organizadinho em playlist, para você maratonar, assistir, compartilhar, nos ajudar a divulgar essa mensagem tão esclarecedora e consoladora da doutrina. Mas para a gente ter roda de conversa, precisa dos amiguinhos. E é lógico que eles estão aqui. E hoje, graças a Deus, grupo completo. Minha querida amiga Isabela Martins. Olá, pessoal. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais quando o grupo está cheio, repleto, né? Muito legal estar aqui hoje para falar realmente, como a Andrea disse, gente, eu acho que esse é o tema mais procurado dentro da doutrina espírita. Quando fala de médium e mediunidade, é tanta dúvida, é tanto questionamento, então, assim, vai ser um programa muito prazeroso hoje. Meu querido Reinaldo Linhares, que pegou um monte de falta, mas todas justificadas. É com muita alegria que retorno a esta casa. É prazeroso estar com vocês e passei uns dias aí afastado por motivos outros, mas como você diz, justificável. Mas eu estava com saudade, espero que Deus continue me dando essa oportunidade de estar com vocês aqui, falando dessa doutrina tão consoladora e que nos dá tanta força para vencer as nossas batalhas. E meu querido Raimundo Souza. Muito bom estar aqui com esse grupo completo, né? Todo mundo aqui afiado para falar de mediunidade. Eu vou ser o espectador hoje, porque tem muita cobra aí nesse assunto, né? Nesse assunto, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre mediunidade. Não esquecendo, Andréia, de pedir para os nossos internautas dar aquele ok para nós nos nossos trabalhos e que se inscrevam no nosso canal, né? Divulga o nosso canal, que a gente está aprimorando, a gente está aprendendo e a gente vai falar de mediunidade e a gente quer também que as pessoas dêem o retorno, né? As dúvidas, colocar para nós, porque a gente tem Reinaldo e Isabela que são experts em mediunidade. Eu e André, a gente fica só ouvindo, nós somos os ouvintes nessa área, né, André? A gente sempre está disponível para aprender cada vez mais, com certeza. Como tu disse, tem muita cobra, eu sou um lagarto nesse negócio aqui, nada de cobra. Exatamente. Mas meus queridos, e nunca é demais lembrar que, além dessa oportunidade que a gente tem de trabalhar esse módulo agora e falar sobre mediunidade, na playlist do programa tem diversos programas falando da temática de mediunidade, e temos um programa específico de estudo sobre a mediunidade, Estudando o Livro dos Médiuns, com a Claudete Moura. Toda terça-feira a gente está lançando vídeo novo no canal, então pode buscar, que vai estar lá ele completinho, a gente está em torno de 160 capítulos já, ela está perto de terminar a obra, então aquele que quer estudar sobre a mediunidade é uma excelente oportunidade, porque Claudete tem uma grande experiência de vivência do trabalho mediúnico, que ela, além de trazer o que está na letra, que é a segunda obra de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, ela também enriquece com as suas experiências em trabalho de reunião mediúnica. Então, vale muito a pena, porque é um livro que muitos médiuns reclamam que ele é de difícil ler, denso, porque é um livro científico, e todo livro científico não é fácil a leitura. Não é um livro de leitura, é um livro de estudo. Você realmente tem que se debruçar. E a Claudete traz isso de maneira muito leve, trazendo, além da letra, a sua vivência, a sua experiência. Vale muito você acompanhar esse estudo que a gente traz toda semana aqui.
Então, vamos agora ouvir um momento de reflexão para a gente se harmonizar e se preparar para a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 71 do livro O Espírito da Verdade. Mensagem ditada por Meimei. Título da mensagem: Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas. E o ar que respira é assim como o sopro de ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possa auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia e que essa divina sinfonia pede que lhe dê também tua nota. Após o momento de reflexão, reabastecidos, vamos começar a trabalhar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Módulo 5, Comunicabilidade dos Espíritos, roteiro 2, Mediunidade e Médium. O conteúdo do EJE traz 2 textos que a gente vai trabalhar eles agora e depois a gente complementa, enriquecendo com algumas questões para a gente poder estar tratando do assunto. E aí, você que fica com dúvida, não se furte a mandar para a gente, que a gente traz, assim, com certeza, o retorno para vocês. Bora lá, meus amigos. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra de Kardec, capítulo 24, que trata de... Eu estou com o Evangelho bem aqui. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E tem 12, os sãos não têm necessidade de médico. Mas ele traz um pequeno trecho desse item, que é assim: a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos como para os fortificar no bem e aos viciados para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Esse aqui é o trecho todo, mas eu vou pegar pequenos trechos para a gente começar. Então, vamos lá. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir e de falar. Então, ou seja, a mediunidade é uma faculdade do corpo. Não tem nada assim de especial, tá? Aquele que é médium não é especial. Vou me limitar aqui e deixar para os meus amigos conversar. Quem é que se habilita a começar? Ou eu vou ter que apontar? Vou começar. Tudo bem. Olha, uma coisa muito interessante, né? Essa palavra inerente, ela deixa muito claro que não é você quem escolhe isso, né? Não é assim, e eu preciso ter uma característica específica. É muito importante falar sobre isso, porque existe sim, por mais que a gente fale, bata nessa tecla nos centros espíritas,
existe um certo endeusamento aos médiums, sabe? As pessoas sempre olham ele, quando você fala, por exemplo, que tem uma quando você fala que ouve e tal, você percebe que as pessoas te veem diferente. Quando a gente fala que é espírita, ainda que a pessoa não saiba que, por exemplo, você não tem nenhuma mediunidade ostensiva, a pessoa já te olha, tem alguém aqui, né? Ela acha que tem alguma coisa especial. Eu lembro que outro dia eu saí, encontrei com um grupo de amigas, e aí no meio da rua fui pegar o pulso de uma amiga para ver se ela estava gestante, se era menino ou menina, porque isso é uma técnica chamada pulsologia, não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, é uma coisa relacionada à saúde, né? Quando eu peguei o pulso, uma pessoa que sabia que eu era espírita veio aqui, depois que eu falei assim, olha, tudo indica que é um menino e tal, não sei o quê, porque o pulso está assim assado, aí depois essa pessoa veio para mim e disse assim, os espíritos falam no teu ouvido se é menino ou menina? Então, assim, é engraçado como qualquer coisa que você comece a fazer dá a impressão que é alguma coisa mediúnica, quando não tem nada, absolutamente nada a ver, né? Então, a gente precisa desmistificar isso mesmo, porque não existe nada em especial, né, na mediunidade, é uma faculdade, é algo que você pode vir a desenvolver isso, você às vezes vem com uma faculdade mediúnica, mas ao longo do tempo ou do trabalho, você pode ir desenvolvendo outras tantas características, né, outras formas de se comunicar com os espíritos e por aí vai. E não precisa de nada especial, você não precisa ter uma aptidão, um desenvolvimento físico X, por exemplo, algumas pessoas, existem estudos aí que tentam relacionar, por exemplo, a glândula pineal, né, no cérebro e tudo mais, mas independente de qualquer estudo, a gente precisa entender que a mediunidade é algo que pode acontecer em qualquer núcleo familiar, com qualquer pessoa, independente de classe social, de credo, de religião, sabe? Não existe nada. Qualquer situação você pode vir a exercer a mediunidade. Isso não é uma coisa do espiritismo. Muito antes do espiritismo eu falo, a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, né? Independe. Eu acho que isso precisa ser deixado bem claro. Tem mais? É que a gente, a mediunidade, né? Ela também se manifesta de diversas formas, não é isso? E isso que a Isabela está falando, que todos nós somos médios, né? De uma certa maneira, nós somos médios. Lembra que nos programas passados a gente falou da intuição? Então, essa é a mediunidade mais comum, porque a intuição, ela tem uma explicação. Né? A intuição tem uma explicação, porque nós fazemos parte desse universo. Né? Nós fazemos parte do universo. E por a gente fazer parte do universo, tudo que pensamos, ele está solto no universo, através do fluido universal, não é isso? Do fluido universal. Então, se você pensou, você soltou ali no universo. Então, a capacidade dos outros espíritos de perceber o que você pensou, eles vão estar ali próximo de você. E a comunicação ali já se dá de espírito para espírito, não é isso? Sim. Reinaldo, quer falar alguma coisa? Tá sem o áudio. Acho que já foi bastante esclarecido. Eu só quero reforçar realmente que a mediunidade, ela qualquer um pode ter, como já foi falado por Isabela. E ela está nas pessoas de bem, como na pessoa de mal, vem por qualquer pessoa. É uma coisa que eu não posso, a gente encontrar dentro do centro espírita pessoas que chegam com a mediunidade que diz, tira essa coisa de mim, eu não preciso, eu não quero isso. Ninguém pode tirar. Porque, na realidade, a mediunidade é um dom de Deus. E uma coisa até para a gente já dar mais uma pitada nisso, e não foi colocado por acaso. Nós concordamos em ser médium, quem é médium. Nós aceitamos essa tarefa. Quando nós reencarnamos, nós já vemos com essa determinação. E quando chega aqui, a gente não quer aceitar, não quer fazer, mas é uma coisa, e que é muito claro que a mediunidade, como a Isabela falou, não é especial, pelo contrário. Muitas das vezes a mediunidade é uma prova muito difícil, ou a grande maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes. O grande exemplo é Chico Xavier, o médium que era, mas é um homem que sofria muito, passava por privações, doente. Então a mediunidade é uma prova muito difícil. É para você realmente praticar a caridade,
apesar de algum de nós não conseguir fazer isso, mas não é um dom aleatório. Ele vem, eu escolhi, eu quero ser isso, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar. Então, tá. E qualquer pessoa. E também pessoas de bem, pessoas de mal, pessoas que usam para o bem, pessoas que usam para o mal. Tá? Então, a gente vê, tem toda a situação. Então, não é uma coisa que a gente pode dizer que é, e como a Isabela falou, está em todo lugar. Se a gente for analisar, eu acredito até que em toda família tem alguém que é médium. E eu estou falando de médium ostensivo, nem falando muito desse médium que o Raimundo falou, intuitivo, que todos nós somos. Todos nós, como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, todos nós somos influenciados pelo médium. Se eu sou influenciado pelos espíritos, provavelmente eu sou um médium de alguma maneira, né? Gente, eu adoro polemizar. Eu fico ouvindo e eu fico, gente, eu falo ou não falo? É lógico que fala, mas óbvio que eu não vou me aguentar. Tem duas coisas que eu queria comentar aqui na fala, né, do grupo, que é o seguinte: primeiro, não é errado, né, gente? Não é errado usar a palavra dom, mas eu não gosto de usar essa palavra porque ela já dá uma conotação de superioridade. Ai, fulano tem um dom, olha, parece assim que ele já torna ele especial. Então eu tenho um pouco de ranço com essa palavra, justamente porque ela já dá uma conotação diferente, porque a gente costuma associar a palavra dom a um poder especial, a alguma coisa que torna a pessoa especial, mas a gente está acabando de dizer que o médium não é especial, mas é tudo uma questão de letra. É como eu estou dizendo, a utilização da palavra dom não é errada no sentido que o Reinaldo está querendo utilizar, quer dizer assim, olha, é uma habilidade, é algo que... O dom de ver, o dom de escutar é dom. Exatamente, mas assim, só para deixar claro para as pessoas que estejam nos ouvindo, que já começaram a visualizar uma coisa diferente do que o que a gente está falando, mas não, entendam a palavra dom como uma palavra normal, como uma habilidade, como algo que a gente consegue fazer, porque, gente, é assim, talvez a gente não valorize isso que o Reinaldo falou, ele falou assim, olha, ouvir é um dom, falar é um dom, ver é um dom, e a gente não encara dessa forma porque isso já é comum para a gente, né? Então, a gente acaba colocando o dom na coisa das coisas extraordinárias, mas eu vou dizer uma coisa, adoeça e perca uma dessas habilidades para você ver como você vai dizer, realmente era maravilhoso enxergar, era maravilhoso ouvir. Então, assim, só quando a gente perde, a gente valoriza e percebe, né, o quanto aquilo era um dom, realmente, era alguma coisa especial. Mas é nesse sentido, então, só fazendo essa observação. E a outra observação, eu achei que o Reinaldo entrou muito bem, por isso é até difícil colocar. É realmente complicado você imaginar que alguém possa não ser médium ou não ter uma mediunidade, porque todo mundo interage com o mundo dos espíritos. Mas no item 159 ou 156, não? Calma que a gente vai... tá bom. Então tá bom. Não falarei agora sobre isso. Vamos analisar no médio. Desculpa. Vamos entrar. Mas, se acalma. Vai daqui a pouco. Com relação a essa primeira parte aqui, a gente está ok? Podemos seguir? Acho que sim. Então, vamos lá. Aí, seguindo até que a fala de Reinaldo, é a continuidade do pensamento, que é a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos como para fortificar no bem e aos viciados para corrigir. Então, ou seja, a mediunidade, ela foi, vamos dizer assim, derramada para todos, e não interessa se é pobre, se é rico, se é reto, se é torto, se é viciado, se é virtuoso, é para todos. Como a gente pode encarar isso? Por que Deus fez isso? E aí, o que vocês nos dizem? Andréia, pode falar, né? Então, assim, Andréia, para algumas pessoas, né, a mediunidade se manifesta de forma mais intensa, né? Tornando-se uma fonte de desafios e aprendizados. Já para outras, como você falou, como a Isabela enfatizou, é uma habilidade mais discreta, né, que se revela de maneira sutil no dia a dia. Seja qual for, né, a forma que se manifesta, mediunidade, ela é uma capacidade que pode ser desenvolvida
e a gente fala nesse desenvolvida também, não deve ser usado esse termo, né? Deve ser educada, não é isso? É melhor o educado. Para aprimorar o nosso autoconhecimento e nos ajudar a lidar com as questões do cotidiano. Isabela. Tem uma frase, Raimundo, do Emmanuel, que eu gosto muito, em que ele diz assim: a mediunidade é uma bênção. Isso. Como costumeiramente os médiuns ostensivos podem discordar um pouco disso, porque é um tanto quanto trabalhoso viver tendo uma mediunidade ostensiva, porque a educação dessa mediunidade não é uma coisa tão simples, é uma coisa que dá trabalho. E manter-se sempre numa sintonia, numa vibração elevada, também não é tarefa fácil, né? Então, acaba que com isso a gente acaba tendo companhias, digamos assim, não muito agradáveis muitas vezes. E percebendo essas companhias, então tudo se torna ainda mais perturbador. Mas a mediunidade, de fato, é uma bênção quando você educa e trabalha essa mediunidade. Por que que é uma bênção? Porque você tem a oportunidade de exercer a caridade de uma forma muito ampla, muito vasta e ajudar muitas e muitas pessoas no plano dos encarnados e dos desencarnados. Então, quando você consegue trabalhar essa mediunidade, ela realmente se transforma num campo de bênção, sabe? Onde você semeia muitas coisas boas, onde você planta muitas coisas boas e colherá futuramente um futuro brilhante, assim, sabe? De muita evolução, de muito aprendizado. Então, quando bem exercida a mediunidade, ela te traz muitas luzes. O problema é que muitas das vezes a gente quer tanto se envolver materialmente nas coisas, esquecendo que somos espíritos, que a gente prefere não ter essa mediunidade ou não exercê-la. Esse compromisso, como o Reinaldo bem colocou, que nós assumimos, né, porque não foi uma coisa imposta, foi uma coisa, muitas das vezes, que nós, inclusive, pedimos para que acontecesse ou topamos que acontecesse, a gente chega aqui e se esquece disso. Não pedi, desliga isso aqui, pede para desligar e tudo. Quando isso não é possível. Então, se você percebe que tem essa mediunidade, o que lhe resta é o quê? Estudar, educar essa mediunidade, para que você tenha um controle sobre isso, porque, afinal de contas, esse corpo aqui é seu, então é você que manda, o seu espírito, e você não pode deixar que outra pessoa venha e tome conta, né, nesses aspectos, que a gente deve falar um pouquinho mais adiante, tá? Reforçando a fala dos amigos, e aí conforme a pergunta que a André falou, Deus, né, dá a mediunidade para todos, derramou. Todos. Não importa. É porque Deus dá oportunidade a todo mundo de provar do que é bom. Então, Deus dá oportunidade a todos de fazer o bem, porque o processo, a mediunidade é para se fazer o bem, né? É uma possibilidade, como a Isabela falou, de praticar a caridade. A mediunidade, você pratica a caridade, principalmente a caridade mais difícil que você consegue praticar com a mediunidade, que é a caridade moral, que era mais difícil, né, de praticar. A caridade material é fácil, a gente comprar uma cesta, dar um dinheiro, isso é muito fácil. Mas a caridade moral é mais difícil, e a mediunidade dá essa possibilidade. Então, Deus derramou para todos, bons e maus, e defeituosos, para que essas pessoas aproveitem essa situação para que ele mude a sua jornada, mude a sua vida. Então, Deus dá, assim como ele dá riqueza para todo mundo. E cada qual faz aquilo que acha, que usa seu livre-arbítrio para aquilo que recebeu, fazer do que ele acha melhor. Então, por isso, algumas pessoas cometem aquilo e outros trilham no caminho do bem. Então, Deus dá a todo mundo, para que cada um utilize da melhor maneira possível. E todo mundo que é médio, mesmo aqueles que cometem equívocos, em algum momento, mesmo depois da desencarnação, eles vão estar numa situação muito dolorosa de arrependimento, de ter coisa que a gente já teve a oportunidade de ter contato com pessoas dessa natureza, que vem cheio de arrependimento, que fez a coisa errada, que não era para fazer daquele jeito, e hoje ele está arrependido e precisa mudar. Então, isso acontece. Então, é uma oportunidade das pessoas de má vida mudar a sua vida. Então, por isso que Deus dá a todo mundo.
Por isso que Deus dá a quem importa, porque todos nós, Deus não tira de nenhum de nós a possibilidade de evoluir, porque nós vamos evoluir mais cedo ou mais tarde, querendo ou não querendo, nós vamos ter que fazer. É uma coisa que, isso aí a gente vai acontecer. Um dia seremos perfeitos, né? Então, Deus vai dando para todo mundo um pouco de cada coisa, para que cada um aproveite da sua melhor maneira. E quando a gente erra, quando a gente comete os equívocos, a gente vai ter que reparar, e que essa reparação nos traz reflexões que a gente muda. Pois aí eu estava aguardando a minha oportunidade para justamente nessa linha que Reinaldo foi, da misericórdia divina para conosco. Ele derramou a mediunidade indiscriminadamente para os bons praticarem a caridade e aqueles equivocados se educarem, se exemplificarem, porque nas comunicações tanto vem os conselhos como também os exemplos, né? Quando o Espírito vem dizendo o que ele passou, o que ele está passando, é tipo assim, não faça o que eu fiz, que você está vendo aqui o resultado. Então, a mediunidade foi essa bênção derramada a todos indiscriminadamente para que todos tenham a possibilidade de trabalhar, de se melhorar. É mais uma ferramenta de melhoramento para cada um de nós. Alguém quer complementar? Eu vou lembrar também, André, os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham no canal, que está começando no Espiritismo, está conhecendo o Espiritismo, é que não há motivo, né, para temer a mediunidade. Embora seja importante que o seu desenvolvimento seja feito com seriedade e discernimento. Então, é preciso estar sempre em equilíbrio e buscar a orientação de pessoas capacitadas, né? De preferências que estudam as obras básicas para que possam, né, ter essa habilidade de maneira consciente e contribuir para o desenvolvimento de cada um de nós, né? E o desenvolvimento espiritual e o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante, né? Porque a gente não vai pensar só na gente, não. Tem que pensar que está próximo da gente. Certo? Porque se a gente não estiver trabalhando lá no bem, fazendo a caridade, a caridade maior é essa, de você tá dando oportunidade que está lá no mundo espiritual e se explicar também. Não é isso? E a gente sabe que tem os médios de efeito físico, as coisas que acontecem, nós já falamos sobre isso, tem o programa só falando dessas manifestações, né? E isso prejudica quem está ao nosso redor, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, quando a gente toma consciência da necessidade do estudo, da gente buscar, dentro das obras básicas, como você falou aí, a gente tem um programa da Claudete, pega lá o programa, dentro do programa número 1, para você ver. É logo no início dos programas que está essa informação que a gente está passando aqui. Viu? E ela passa com muita determinação, com muita firmeza. É muito importante a gente acompanhar o livro dos médiuns. E uma coisa importante para as pessoas, né, que não conhecem o Espiritismo, é que a primeira coisa, quando deparar com alguém na família, ou a pessoa mesmo, que está escutando vozes, que está sentindo algumas sensações, é não se desesperar e não achar que é coisa de Satanás. Porque tudo na vida que acontece com a gente tem um propósito. E os propósitos de Deus para a gente é o propósito do bem. Eu digo, às vezes, quando um espírito se aproxima de mim, que eu percebo que eu estou sendo influenciado, eu sempre penso o seguinte: aquele espírito está perto de mim porque Deus permitiu ele estar perto de mim, porque eu posso ajudá-lo. Eu posso fazer alguma coisa de boa para ele. Então, as pessoas não se apavorem, procurem uma orientação segura, procurem orar, procurem entender o que é aquilo, porque tudo na vida tem propósito. E o propósito, nós vivemos aqui no mundo de provas e expiações, onde nós estamos passando por provas todos os dias. Todos os dias nós temos prova para passar na nossa evolução, para saber se a gente exerceu a paciência, a tolerância, a compreensão, e várias situações. Então, essas influências que nós recebemos é para nos provar. E se chega uma influência que eu não compreendo, eu tenho que buscar um lugar que pode. A doutrina espírita hoje é conhecida. Ninguém precisa se tornar espírita para buscar compreender quando está sendo influenciado. Procure um centro espírita, fale da sua situação, lá você será orientado, depois você volta para a sua religião, não tem problema nenhum. Então é muito importante que as pessoas não fiquem apavoradas, não fiquem procurando situações que não vão resolver. Eu digo que a doutrina espírita ajuda a resolver, ela ajuda porque ela tem esse conhecimento.
ela tem todas essas obras que nos orientam como orientava a pessoa que está passando pelo processo, digamos, de mediunidade. Tá? Então, é importante que as pessoas realmente não tenham medo, não tenham pavor, e procure, é o tipo da coisa, como foi falado. Gente, se ninguém for médium, ninguém vai poder tirar aquela mediunidade de ninguém. Você vai precisar conviver com aquilo até o último dia da sua vida. Então, quando eu tenho alguma coisa, se eu sou doente, eu tenho uma doença, que eu não vou curar ela, eu vou aprender a conviver com ela. Mas se eu tenho uma situação que eu não posso tirar de mim, eu vou aprender a conviver da melhor maneira possível. E aí você consegue viver bem, porque a mediunidade da doença, a debilidade não faz ninguém ficar triste, não, gente. A mediunidade é alegria também, traz felicidade e muitas outras coisas. E para a gente finalizar essa primeira parte, ele termina assim. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Um bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Então, assim como até Reinaldo falou, né, Satanás que está me rondando também não é só os bons espíritos, né? Então, é uma aptidão de a gente poder se relacionar com o mundo espiritual. E o bom médium, como ele finaliza perfeitamente, não é aquele que se comunica facilmente, mas é aquele que é assistido pelos bons espíritos e recebe a orientação deles. Então, esse que é o bom médium não é só aquele que facilmente se comunica, mas que é simpático, que tem a orientação dos bons espíritos. E essa fala eu acho muito importante, porque não para a gente não cair é só demônio, como também é só anjo. Não. São seres humanos, gente. Só não tem o corpo que a gente tem hoje aqui. A pessoa vai para o outro lado levando seus vícios e suas qualidades, é a mesma coisa, tá? Então, tá. Aí a gente, um primeiro ponto sobre mediunidade. Agora sim, vamos tratar no outro texto, que é falando sobre os médiuns. Lembra que a gente está analisando os conceitos de mediunidade e de médium. Esse primeiro texto falando de mediunidade. Lógico, não deixa de falar de médium, mas agora a gente vai ser mais específico. E é justamente do livro dos médiuns, na sua segunda parte, capítulo 14, o item 159, que eu interrompi, Isabela, que trata assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raros são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. Todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostre bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, vamos lá, de novo por partes. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Né? E aí a gente lembra o programa anterior, que os espíritos nos influenciam, mais até do que a gente possa imaginar, que de ordinário eles nos comandam. Então, é lógico que tem que ter um canal. Então, por isso que ele fala que, de ordinário, que todos nós somos influenciados, que, de qualquer forma, todos somos médiuns, né? Alguém até aqui, tudo tranquilo? Alguém quer comentar? Gente, engraçado. Todas as vezes que as pessoas falam, eu falo tanto sobre esse item, André, tanto, que eu já sei, praticamente, tu falava e eu sabia exatamente o que tu ia falar, é um dos trechos que eu sei de cor. Porque a gente usa muito ele, porque eu acho que esse item, né, ele dá um desfecho muito bom sobre o assunto mediunidade. Eu acho que dentro do Livro dos Espíritos, eu acho que é o item mais falado. É o item que mais contempla esse entendimento. Livro dos Médiuns, desculpa, gente. Dentro do Livro dos Médiuns é o item que mais contempla esse assunto e que fecha bem, e que é um item que tira muitas dúvidas e muitas falas equivocadas dos espíritas seriam suprimidas se as pessoas lessem com atenção esse item.
quando ele começa falando, né, sobre todos aqueles que sentem a influência dos espíritos num grau qualquer são médiums, né? Por isso é comum as pessoas dizerem que todo mundo é médium, porque, gente, raríssimas pessoas vão te dizer que não sentem nada, nenhuma influência. É uma coisa quase que impossível, mas não é impossível, né? Porque na fala seguinte a essa que a Andréia está lendo, me desculpa já avançar, André, mas é porque eu acho que é difícil falar, porque eu sei que tem um ponto continuando, mas é difícil falar essa primeira frase sem puxar a segunda, que diz assim: raros são aqueles que dela não possuem nenhum rudimento. Gente, numa interpretação de texto ali literal, quando ele diz que raros são aqueles, significa que pode haver alguém. É raro, mas pode haver. Então, quando a gente está dando uma palestra, por exemplo, eu sempre falo, se você está falando para uma plateia, de uma forma geral e tudo mais, todo mundo é médium, as pessoas costumam dizer, e eu diria que não é de um tanto equivocado. Porém, quando você está num grupo de estudo, e esse estudo aqui que a gente está debatendo nessa temática, ela também acaba sendo uma temática discutida dentro dos estudos sistematizados, então eu acho que aqui cabe a gente fazer esse ajuste, né, de que, apesar de comumente dizermos que todos são médiuns, podem haver pessoas que não possuem qualquer rudimento de mediunidade. Apesar de que, num plano de provas e expiações, gente, isso se torna ainda mais difícil. Por quê? No plano de provas e expiações, significa que todos nós aqui já encarnamos outras vezes. Já viemos ali de um plano primitivo. E à medida que a gente vai evoluindo, gente, é quase que impossível não percebermos essas influências, porque a gente está cada vez evoluindo. Então, esse contato entre os dois mundos, ele vai se tornando cada vez mais fácil, mais acessível. Mas pode haver. Então, assim, como aqui é um grupo, um estudo que a gente está se propondo a discutir mesmo as coisas, esclarecer, então cabe aqui um esclarecimento de que pode haver alguém, mas isso, eu particularmente até hoje não conheci ninguém que não, por exemplo, perceba, não se sinta inspirado em algum momento, não se sinta, sabe, assim, poxa, eu tive uma sensação, déjà vu, senti que não deveria ter feito aquela viagem, realmente foi bom, porque as pessoas que foram sofreram um acidente, coisas desse tipo, quase, eu não conheço, todas as pessoas do meu ciclo, pelo menos, já viveram alguma experiência nesse sentido, mais ou menos, mas já viveram. E como o Reinaldo bem colocou, também concordo, quase impossível não termos dentro de todos os núcleos familiares médiuns ostensivos mesmo, não essa mediunidade mais branda, digamos assim, mais de intuição, mas uma mediunidade ostensiva, é muito, muito raro, também concordo. Antes de Raimundo falar, eu só queria colocar uma pimentinha bem nesse negócio aí. Por quê? E qual o propósito de nós termos o anjo de guarda? Está aí a pimenta. Porque se nós tivermos um anjo de guarda, ele é um espírito, como é que ele vai me influenciar? Então, nesse momento, eu preciso ser influenciado por ele. Mas todos podem ter um anjo, mas não significa que todos percebam. Mas eu entendi o sentido que Isabela está falando. Eu também entendi. Influenciado, né? Que como no programa anterior a gente massificou bem, que a gente pode até ser comandado pelos espíritos. Mas o que é ser médium? Intermediário, né? Eu recebo uma mensagem. Nós estamos falando genérico. Nós não estamos falando o médio ostensivo, já é outra coisa. Nós estamos falando genérico. Todo mundo é mais ou menos médio. Raramente, eu também posso até creio que raramente, porque é muito raro isso. Mas quando a partir da hora que eu percebo que Deus colocou um anjo de guarda para me orientar, em algum momento esse anjo vai estar em contato comigo. Mesmo que a minha percepção seja tão fraca. É só para a gente levantar bem essa poeira aí, tá? Raimundo ia falar alguma coisa, ele abriu a boca. É porque lá no livro dos médiuns também está escrito que a mediunidade é a capacidade que permite a comunicação entre o mundo espiritual
e o mundo físico. Ele está presente em todos os seres humanos, em níveis diferentes. Aqueles que desenvolvem a sua mediunidade são chamados de médiuns. Certo? Então, se ele está dizendo que todos, e nós estamos dentro do fluido cósmico universal, certo? Onde você não tem barreiras para se comunicar, tanto encarnado quanto desencarnado, então a gente está naquela capacidade de sempre ouvir, né? Interferir e sofrer essa interferência. Você está entendendo? Então, quando nós já estamos nesse estágio de espíritos com E maiúsculo, né? Não existe, eu acho que não pode existir um ser que não seja médium. Então, o livro dos espíritos o livro dos médios está errado. Agora, sabe o que eu vou te dizer uma coisa para vocês? É um livro de estudo. De estudo, de interpretação. Entendemos que Kardec estava em franco estudo. Em franco estudo. Então, não pode encerrar e dizer, não, todos são, porque ainda não tinha encerrado. Não, assim, mas se você... Andréia, a Claudete bateu muito nessa tecla aí dessa questão 159, tá? Então, como eu fiz a edição, foram vários programas que ela usou para falar disso, e ela foi buscar a complementação lá na Revista Espírita, tá? Lá na Revista Espírita, porque existe um pouco de diferença, talvez, de tradução, ou então a própria interferência dos editores mesmo, né, na colocação do livro, que às vezes acontecem essas falhazinhas aí, entendeu? Tem outra coisa dúvida para a gente discutir aqui, eu, Reinaldo e Isabela, mas a gente se ama. Tem outra coisa interessante, gente, eu gosto muito. Mas esse é um ponto. Tem outra coisa interessante, quando o Raimundo falou, tem outra coisa importante nisso tudo. Nós estamos mergulhados nesse fluido, e nós temos aquela outra situação que chama-se sintonia. Tá? Então, na sintonia que eu estou, tem vários outros espíritos. Em algum momento, eu vou estar sintonizado com um deles. Eu posso até não ter a percepção, mas eu posso... Aí vem aquela coisa, eu posso ser influenciado com aquela situação. Então, tudo isso são situações que nos levam em algum momento, a gente está... A partir da hora que eu sou influenciado, eu estou tendo uma percepção, estou recebendo alguma mensagem, estou recebendo alguma coisa. E, gente, essa discussão aqui é que nem eu vou dizer aqui outra discussão. Toda comunicação mediúnica tem animismo. Sim. Né? Então, assim, tipo, então, assim, tem muitas pessoas que têm essa coisa do animismo como algo, isso é ruim, é negativo, significa que o médium não está evoluído, etc., já não está educado. E não tem nada a ver, gente. Por quê? Mesmo um Chico Xavier, no momento de trazer uma comunicação, tinha um pouco do animismo dele, porque no momento que você está fazendo esse telefone sem fio, nem sempre você traduz com a literalidade, como o próprio Raimundo explicou agora. Às vezes, até no momento de uma tradução do original para outra língua, você comete algum equívoco, sabe? Você traduz com uma palavra que não era exatamente aquela palavra que ele queria dizer, ou então naquele contexto daquela língua não era exatamente isso. Então, infelizmente, essas falhas dão margens a essas discussões que nós estamos tendo aqui. Mas ela é importante para que a gente traga para vocês, para que vocês também entendam que, olha só, num grupo como esse, que é um grupo muito coeso, ainda assim nós temos leituras que vão fazer interpretações diferentes, e é importante explicar isso para o público, para que cada um tire suas próprias conclusões. Porque a doutrina espírita, o que mais me apaixona nela é isso, essa capacidade de poder raciocinar e discutir em cima. Não tenho ninguém que vai me dizer, nem mesmo quando eu ouço uma palestra de alguém que eu respeito, que eu considero um grande estudioso da doutrina, eu ouço com ressalva. Se ele fala alguma coisa que eu não concordo, eu penso, não, acho que ele se equivocou nisso aí e tal. Porque todos nós somos passíveis de equívocos, né? Então é legal que a gente tenha, inclusive, essas divergências doutrinárias, porque isso vai fazer com que o público possa pensar e escolher. Bom, para mim, isso aqui faz mais sentido, ou para mim, não. Mas, no geral, no frigir dos ovos, eu acho que todos nós aqui concordamos que, realmente, todas as pessoas têm algum grau de mediunidade. Porém, na literalidade do que a obra traz,
pode haver um raro exemplar, sabe, aquela pessoa em questão que possa não ter. É o que a literalidade diz, mas estando mergulhado nesse fluido, é muito difícil que você não consiga se perceber dentro disso. Mas pode haver, não é uma porta fechada. É outra coisa interessante da doutrina. Nunca existe sempre, todo mundo, sempre vão haver exceções. Não existe, Isabel, não existe, essa é a verdade. Não. Não existe, essa é a verdade. E Kardec mesmo, né, falou isso, olha, se um dia vocês lá na frente, a ciência vier e provar que então siga a ciência, assim como Emmanuel disse, olha, se eu disser uma coisa e Kardec disser outra, siga Kardec, e assim vai, né, então isso é muito legal. Beleza. Seriedade e discernimento. E aí, seguindo, essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, isso já massificamos bastante. Isso. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, batendo também bastante. Seguindo, todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Vou deixar vocês falar, mas antes de eu passar, eu queria, da primeira fala de Isabela, trazer bem aqui, porque muitas pessoas acham que o fato de ser espírita é médio, né? Tanto é que ela disse, tem espírita aqui, quando sabe que a pessoa é espírita, tem espírita aqui, não sei o quê, e confunde. Inclusive, a gente vê por aí dos outdoor, enfim, espírita tal coisa, né? E não, espírita é quem segue a doutrina dos espíritos, e médium é aquele, como a gente está lendo aqui, que tem a capacidade de ser o intermediário do plano espiritual com o plano material, de ser esse telefone que toca de lá para cá, tá? Para ficar bem claro isso. O fato de ser espírita não necessariamente nos traz essa chancela também de ser médium, da mesma forma que o médium não necessariamente é espírita, tá, gente? E aí, podem seguir, meus queridos. Vou começar falando que é muito interessante quando ele coloca nessa questão, né, quando os espíritos trazem à tona esse entendimento mesmo, porque se eu disser para uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, assim, não foi espírita, e a gente tiver numa conversa e eu virar para ela do nada e falar, porque tu é médium, a pessoa automaticamente vai dizer, não, eu não. Porque o senso comum entende que o médium é aquele que se comunica ostensivamente. Então, ele precisa ver, ele precisa ouvir, ele precisa psicografar, né? Então, assim, ele entende que o médium é alguém que possui alguma dessas faculdades, né? E a gente está discutindo aqui no programa de hoje que não, que às vezes você pode ter outros tipos de mediunidade muito mais simples. Mas a gente compreende esse entendimento que as pessoas fazem, e o próprio livro fala, bom, não é de todo errado se você falar que médium, entender que médium é aquele que se comunica ostensivamente, porque, de fato, é muito mais fácil de você visualizar, porque é palpável para você, porque ele vem e te traz uma comunicação de, olha, seu pai está aqui dizendo isso e isso, ou então eu estou agora nesse momento trazendo aqui uma carta do seu filho que desencarnou. Então, isso é muito palpável, isso é muito real, e as pessoas que recebem, por exemplo, essas comunicações e tudo mais, que recebem essas mensagens, melhor dizendo, elas sabem que é para ela, né? Tanto que quando você vê, por exemplo, o Chico, por exemplo, na época que lia as cartas, ele psicografava, quando ele começava a ler, a mãe conseguia identificar pelas falas, pela forma de se expressar daquele espírito, que aquela carta realmente se dirigia a ela, antes dele dizer qualquer nome, fazer qualquer menção mais explícita, mas ela já conseguia identificar. Então, não é errado se as pessoas entenderem que médium é esse tipo, né? Que tem essa possibilidade de comunicar-se mais facilmente, tá? Mas, como a gente está num estudo, a gente entende, né, que você pode ter outras faculdades mais simples, maneiras mais sutis de se comunicar, e que não seria errado também chamá-los de médium, tá? Mais alguém? Não? Reforçando essa fala de Isabela,
que é a importância desse primeiro momento, dessa mediunidade genérica que nós estamos falando, das pessoas que têm só pequenas percepções, às vezes nem percebe que tem essas percepções, é porque a importância de a gente estar muito atento a uma coisa que Jesus nos orienta, que nós precisamos estar, e esse, quando ele desperta para esse tipo de mediunidade que a gente tem, que não é uma mediunidade ostensiva, a gente começa a perceber algumas situações, às vezes, estranhas com a gente. E aí vem aquela situação que Jesus nos orienta para a gente vigiar e orar. Então, às vezes, a gente tendo essa percepção que a gente tem pensamentos estranhos, pensamento que parece que não se encaixa bem com a gente, é o momento que a gente vai perceber que essa mediunidade pode estar acontecendo. Muitas pessoas por aí têm pensamentos assim que passa despercebido, ele nunca passou. Por que eu estou tendo esse pensamento? De onde vem isso? E aí, a partir da hora que ele percebe que ele tem essa mediunidade, essa influência dos espíritos, ele pode, epa, esse pensamento não pode ser meu. Então é hora de eu vigiar meus pensamentos e orar para que esse pensamento se acalme. Então, só para complementar isso. Quanto à mediunidade aqui ostensiva, que foi falado, que Isabela falou, realmente a importância dessa mediunidade, tá, que todas as pessoas que têm, que são os médios realmente efetivos, são os médios que têm o contato direto com os espíritos, que veem, que falam com os espíritos, que recebem comunicações, como se diz, psicografia, psicofonia. Então, esses são os médios mesmo ostensivos, que se é uma mediunidade educada, trabalha educadamente. Se não é, acontece até um momento. Tem pessoas que são médios por aí que caem no meio da rua, que acontecem coisas estranhas, pessoas que não estudam, que não falam, tem mediunidade de toda a natureza. A mediunidade, como se diz, está em todos os lares, todas as crenças. E até pessoas, talvez, que não tenham muita crença, têm mediunidade, então cada um educa a sua mediunidade de acordo com a maneira que quer, mas ela está espalhada por todos os lugares, tá? E essa é a mediunidade realmente que a gente, como a Isabela falou, que realmente quando a gente fala especificamente essa mediunidade que está aí por todos os cantos também. E essa fala de Reinaldo, né? É importante a gente destacar que a mediunidade não é algo que deve ser buscado como uma forma de entretenimento, né? Ou para satisfazer a própria vaidade. Ela deve ser encarada como com responsabilidade e um compromisso com a espiritualidade, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é o propósito. Então, vamos lá. Aí, tudo que a gente já conversou, a gente viu que a mediunidade está disponível para todos, como eu até disse, e Deus derramou sobre a humanidade a mediunidade. Sendo assim, já que é para todo mundo, qual a importância da moralidade do médium? Deixa a Reinaldo começar. Reinaldo nunca começa. Bora, Reinaldo. Porque eu não tenho essa moralidade. Olha, a moralidade é fundamental, tá? A moralidade vai fazer com que eu seja o médium, seja simpático aos bons espíritos. Os bons procuram os bons, né? Os bons procuram os bons. Se você tem moralidade, a tendência é que você será assistido pelos bons espíritos. Porque eles procuram as pessoas de bem, as pessoas que querem praticar o bem, que não têm uma moralidade muito boa, não têm compromisso com o bem, os espíritos não vão perder tempo com essas pessoas. Com isso não quer dizer que eles vão relegar eles aí, não, mas eles não têm muita simpatia com essas pessoas. Se eu preciso dar um recado importante para alguém, eu vou procurar alguém para quem dar esse recado. Uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que tem um compromisso com o correto. Então, essa moralidade é fundamental para o médium. Quanto mais moralizado, mais contato ele tem com os bons espíritos. Tem mais? Gente, bora. Eu vou apontar. É importante, né, quer dizer, importante não, é necessário, né, que o médium tenha uma conduta ética e moral elevada, para que possa ser o canal de comunicação confiável entre os espíritos e os homens.
A moralidade envolve respeito aos valores humanos, com a honestidade, a humildade, a caridade, a fraternidade, né? O médico que possui esses valores terá maior facilidade de receber e transmitir mensagem de forma clara e objetiva. Além disso, a moralidade também é importante porque o médium, né, como já foi dito agora, lá no início, é uma referência para outras pessoas que buscam a espiritualidade. Se ela não possui uma conduta ética e moral elevada, pode acabar afastando as pessoas que precisam da ajuda dela, né? Isso é muito importante. Entendeu? Dela? Acho que os meninos falaram bem. Não tem mistério, gente. A questão moral é extremamente importante para que o médium esteja sintonizado com os bons espíritos. Se você não tiver uma elevação moral, isso vai ditar as pessoas com quem você se comunica. E, gente, isso vale para a vida material também, sabe? Tipo, a depender do meu comportamento moral, a forma como eu falo, se eu uso palavras chulas e tudo mais, isso vai determinar um grupo de amigos X, que estão o quê? Naquela mesma sintonia, que também fala a mesma linguagem, que fala, sabe, os mesmos palavrões que eu gosto de falar e etc e tal. Vai ditar as pessoas com que eu vou me comunicar. Por quê? Porque pessoas mais requintadas, que não gostem desse tipo de palavreado e etc e tal, vão fazer o quê? Me evitar. Então, essa moral que eu exponho, a forma como eu me comporto, as coisas que eu faço na minha vida, como eu conduzo as minhas questões pessoais, profissionais, moralmente falando, tipo, se eu sou ética no meu trabalho, eu vou ser vista de uma forma. Se eu não sou ética no meu trabalho, eu vou ser procurada por pessoas o quê? Corruptas, que, sabe, vão se identificar comigo e com o meu comportamento. Espiritualmente falando, gente, é da mesma forma. Por isso é que talvez os médiums tendem a achar esse fardo um tanto quanto pesado. Porque o médium, mais do que qualquer outra pessoa, precisa orar e vigiar constantemente. Por quê? Porque essa oração e essa vigília que ele precisa fazer sempre vai ditar as companhias dele. Porque o que acontece é que quando a gente não tem uma mediunidade ostensiva, a gente está acompanhado de maus espíritos, mas eu não estou me percebendo. Então eu estou achando que tudo sou eu, que eu sou essa má pessoa mesmo e tudo mais. Mas quando eu sou médium, quando eu consigo fazer essa visualização, perceber que eu estou cercado o tempo inteiro por espíritos de aspectos ruins, negativos, que estão a todo momento aqui falando palavras de baixo calão, que estão me intuindo a más ações, é perturbador. Então, o aspecto moral dita as minhas companhias, tanto encarnados quanto os desencarnados. E isso vai fazer com que eu tenha uma vida mais tranquila ou mais perturbada. Por isso, a necessidade de buscar essa elevação moral. E aí, meu povo, a gente viu que assim como tem pessoas que buscam, né, se ela é médio de alguma forma, que quer, porque quer trabalhar na mediunidade, não interessa outro trabalho na casa espírita que ele quer, porque quer ser médium. Tem aqueles também que correm, né? Que a gente mais vê nos atendimentos fraternos, né? Pelo amor de Deus, me tira isso de mim, que eu não quero. Né? Tem os dois lados. E aí eu pergunto para vocês, existem, em que a gente está falando, né? Que exercício da caridade, beleza, aprendizado, mas existem inconvenientes? Existem perigos no exercício da mediunidade? E aí? Não existe, não tem perigo nenhum. Não tem inconveniente nenhum. Tem pessoas orgulhosas que não querem se comprometer, tem pessoas que acham que ser médio ele vai se expor, ele acha que ele ser médio ele vai passar por algumas situações constrangedoras. Ele pode passar por situação constrangedora se ele for médio e não se educar. Ele pode passar. Mas se você ser médio educado, que estuda, que compreende a mediunidade, você sabe o que é ser mediunidade, não tem nenhum inconveniente, gente. Vive muito bem. Agora, como Isabela falou, tem um grande problema. Para você ser médio, você precisa mudar a sua vida. A gente precisa, nós estamos aqui para mudar. A única coisa que nós temos certeza na vida é as mudanças. E às vezes nós não queremos mudar, mas são necessárias mudanças. E ser médio com Jesus,
ser médium com Jesus, você precisa fazer reforma íntima, precisa mudar os seus gostos, seus costumes. É a única coisa, é o único inconveniente. Você não pode mais estar na festinha, tomando a cervejinha ali todo fim de semana, você não pode mais estar no reggae, não, Raimundo? Não pode mais estar no reggae. Então, são essas coisas que precisa mudar. E algumas vezes a gente não quer fazer essas mudanças. Não, eu sou muito jovem, eu não posso agora. Mas inconveniência não tem, gente. É muito tranquilo. Eu conheço vários médios e eles são pessoas dedicadas e que fazem o melhor de si. E essas coisinhas aí, essas brincadeiras do mundo, os felizes do mundo, gente, os felizes do mundo não serão os felizes do céu, tá vendo, gente? Jesus disse que no mundo tereis aflição. Ele não disse no mundo terei felicidade. Nós estamos no mundo de provas e expiação. Então, ser médio é gratificante. Eu não sou. Mas os inconvenientes acontecem, principalmente são sociais, né? Porque é uma prática, a mediunidade ainda é uma prática muito pouco conhecida, né, pela sociedade, e, em geral, muitos médios são alvos, né, de preconceitos e desconfiança, né? Isso a gente não pode negar. Além disso, né, a prática da mediunidade pode requerer uma dedicação considerável, né, de tempo, de energia, que pode gerar conflito com outras atividades, né, do nosso dia a dia. Isso acontece. Eu acho que esse preconceito, acho que é mínimo ainda hoje, muito pequeno. Não, ele é muito grande, Reinaldo. A gente está vendo aí os discursos de ódio acontecendo, e essa falta de, essa não aceitação, né, os preconceitos religiosos, né, porque o médium ele não está só no espiritismo, né, ele está em toda parte, né, em toda parte. Mas aí não é só do médium, é da religião, o conceito mais da religião. Mas você vê que principalmente os médios, né, os médicos, porque quando fala assim, o médium falando de tal, e inclusive as meninas usaram aí o termo dos outdoor, né, médium fulano de tal, né, médium fulano de tal, ninguém vê com bons olhos, e às vezes a pessoa, o preconceito vem, né, entendeu? E além do mais, né, assim, que tem a necessidade, né, do conhecimento sólido, né, da mediunidade, né, a pessoa tem que se empenhar em desenvolver uma postura ética, responsável, né, em relação à prática, né, e isso tudo faz com que a gente tenha problemas até na própria família. Quando você vai se dedicar à mediunidade, você tem um conflito grande dentro da sua família. Porque você vai se dedicar àquilo, a fazer o bem. Você não vai ter que se comprometer com... A pessoa participa de um centro espírita, né? Ela tem aquele dia, tem um horário, né, que é rígido, né? É rígido, você não pode chegar atrasado, você não pode faltar. Não é assim? É rígido. Né, André? Então, isso cria um conflito dentro de casa, gente. É um conflito, assim, incrível, não é? É difícil você explicar para quem não é espírita, porque nem todas as pessoas da família são espíritas, certo? Então, ele não sabe que a pessoa tem aquele compromisso, né? Com a mediunidade, compromisso com a casa, compromisso com o bem, compromisso com a caridade. Isso gera conflito. Eu acho que esses são alguns percalços, né, da situação da mediunidade. Existem. Ainda bem que Reinaldo começou falando, porque eu já ia chegar metendo o pé na porta e dizendo vários inconvenientes. Mas eu acho que ele tem razão, olhando por esse prisma, né, de que você faz mudanças e tal, mas existem inconvenientes no olhar material da vida, né, sim. Como o Raimundo bem colocou, esses inconvenientes sociais e tudo mais. Então, tudo depende sobre que olhar, que aspecto que nós estamos dando para isso, sabe? Quando a gente pensa no aspecto espiritual, é como eu disse, a Emmanuel colocou, a mediunidade é uma bênção. Ela pode fazer evoluir, assim, muitos degraus, sabe? Na escala espiritual.
Mas tudo vai depender do nosso comportamento, né, das nossas mudanças, porque ser médium exige mudanças mais do que para qualquer outra pessoa, porque como já foi bem colocado aqui por eles, é a festinha, são os locais que você frequenta, não dá para ser o mesmo, porque você sente mais do que qualquer outra pessoa as influências espirituais daquele lugar. Quando você é aquele médium que só, eu percebo, sinto um arrepio, uma coisa assim, passa batido, você vai numa boate, você não percebe os horrores espirituais que estão ali presentes naquele ambiente. Mas quando você é um médium que tem uma ostensividade grande, você percebe naquele clima as más intenções das pessoas, os espíritos que as acompanham, as intenções deles ali, então acaba sendo perturbador. Então, é inconveniente? Eu acho que a resposta final seria, depende do seu comportamento. Se você se comportar como você combinou que se comportaria antes de reencarnar, vai ser maravilhoso, você vai avançar muitos degraus, mas se você resolver não cumprir o acordo, aí você vai ter consequências muito sérias e você não vai regredir, mas você vai estacionar, né, e não vai conseguir ter caminhado nenhum degrau nessa encarnação. Acho que a resposta seria mais ou menos essa. Mas isso aí, Isabela, é para qualquer situação. Sim. Quando a gente não cumpre o acordo, a gente sofre. Sempre, Quando sempre. a gente não cumpre o acordo, a gente sofre. Reinaldo, eu tinha um chefe que dizia assim, esse bordão é a cara dele, o combinado não sai caro, né, um ditadozinho que se diz, e é verdade, você combinou e fez, não sai caro, foi o combinado. Agora, quando você combina e não faz, minha amiga, aí o preço é grande, o preço que se paga é alto. Verdade. E aí, para a gente encerrar, dito tudo isso, então, meus amigos, qual é a finalidade da mediunidade? Eu acho que além de fazer essa comunicação entre os dois mundos, sem dúvida nenhuma, nos ajudar no nosso progresso, seja exercendo a mediunidade de forma ostensiva ou sendo beneficiados das mensagens que são trazidas através da mediunidade. E quando eu falo de mensagens, não são mensagens necessariamente pessoais, mas dos livros psicografados, daquele conhecimento que um médium traz do mundo espiritual, de como é que ele diz que vão ser as coisas mais adiante, do que a espiritualidade espera da gente, do que acontece quando eu me comporto assim, sabe? Então, eu acho que tudo isso que o médium traz através das suas comunicações ajudam e muito no nosso progresso. Vocês podem ter certeza que eu sou um exemplo vivo disso, porque eu sou uma pessoa antes e depois da doutrina espírita, e tudo que me aconteceu de mudança foram a partir de leituras, de obras e de mensagens trazidas por espíritos, a começar das próprias obras básicas. Então, eu acho que é um bálsamo, é uma bênção, e todos nós, médiuns ou não médiuns ostensivos, nos beneficiamos, né, do que o médium ostensivo nos traz. Então, assim, sem dúvida nenhuma, são só coisas positivas, na minha visão. Só tem que ser praticado com responsabilidade e respeito, né? Sempre, sempre. Porque senão a gente deixa de fazer a caridade, deixa de exercer a caridade. Certo? Mas é aquilo que o Reinaldo falou. A reforma íntima vai conduzir essa boa mediunidade, sempre, né? Sempre. E o vigiar e orar é eterno, é eterno. Não pode dizer assim, não, eu não tenho nada para fazer do centro espírita hoje, então eu não vou participar da reunião mediúnica, eu posso tocar o barco para frente. Não, o médio é médio 24 horas. Entendeu? Então ele tem que estar preparado para isso, tem que ter discernimento, né? Ao conduzir a sua própria vida, certo? Então, e aqui, né? Aqui são 4 pares de olhos para vigiar o que o outro está dizendo. Verdade. Nessa questão, eu vejo também mais uma coisa para acrescentar. A mediunidade veio trazer para a gente a certeza do mundo espiritual, a certeza de como ele acontece, aproximar esse mundo espiritual da gente, para deixar aquela coisa lá no céu, no inferno. Ela veio trazer isso, nos mostrar que não é esse lá tão distante, tão longe, que os espíritos não estão lá, eles estão cá.
Então, ela veio trazer essa ideia para a gente, essa coisa mais clara para a gente desse mundo espiritual. E com todas as informações que a Isabela falou, e que hoje está espalhado por todo o mundo, para que a gente compreenda melhor. Compreenda até o que estamos fazendo aqui. Por que estamos aqui? A mediunidade nos traz essa com muita clareza. Hoje nós sabemos que hoje nós estamos construindo o nosso futuro, que tem a vida futura. E que essa vida vai voltar lá depois. Hoje nós temos a certeza da reencarnação. Antigamente a gente tinha uma noção, não era? Às vezes a gente, pessoal mais antigo, assim como Raimundo, que antes de ser espírito, dizia assim, na minha próxima encarnação eu quero ser assim, né? Mas ele não tinha certeza. Hoje ele tem certeza da reencarnação. Então, a mediunidade trouxe todas essas informações muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso despertar, para essa vida espiritual, para esse ser espiritual que somos. Ou seja, né, o exercício, assim, que a gente pode dizer, claro, escancarado, da misericórdia do Pai para conosco, né, porque, afinal de contas, ele nos proporciona que os espíritos venham dizer, estamos aqui, e dar bons conselhos, e mostrar, olha, não faça, porque senão vai acontecer isso, assim como eu. Então, ou seja, é mais uma ferramenta de grande auxílio para cada um de nós, que estamos aqui, como já foi falado, para evoluir, mas a gente reluta. Aí vem na condição de médico para dizer, tu tem que fazer, tu tem que melhorar, porque senão você vai colher nada bom, né? Frutos amargos. Então, é mais um chamamento para a urgência do nosso melhoramento de cada um, e aí, por conseguinte, de todos. E é uma benção. A gente que é de reunião mediúnica, às vezes vê, né, os reencontros, né, Reinaldo? Ah, meu Deus, vem me buscar. É tão emocionante, gente, ver quando a pessoa tem na hora do diálogo, ela percebe que ela desencarnou. E aí ela, tal pessoa veio me buscar. Então, aquela alegria do reencontro é muito emocionante. Aí a gente diz, poxa, porque é doído a gente dizer, né, ver pessoas dizer, poxa, nunca mais eu vou reencontrar a minha mãe e tal, e enfim, aquela saudade doída pela incerteza, ou até pela certeza do nunca mais, né? O nunca mais dói. E aí a gente, nessa oportunidade de saber que não, que é só um até breve, e esse reencontro existe, e quão maravilhoso é consolador e tranquilizador demais. Felizes somos nós, que participamos de reunião mediúnica e temos essa oportunidade de aprendizado. Sem falar, André, daqueles que se transformam, né, que chegam no primeiro momento bravíssimos, né, e que depois começam a ser auxiliares da casa, começam a trabalhar pela casa, começam a ajudar a aconselhar aqueles que chegaram, que estão chegando como ele chegou, né? Isso é uma prova também da transformação lá no mundo espiritual, né? E a gente vai percebendo esses acontecimentos. Eu sei que a reunião mediúnica, ela é, assim, um celeiro de aprendizado, né? De aprendizado para todos nós. Porque a gente percebe, a gente vê, escuta, né? Conversa sobre as situações de cada um e acompanha a transformação, né? Verdade. Bem, com isso a gente encerrou. Conseguimos um tema tão instigante, né? Mas a gente conseguiu. E acredito que estouramos no tempo, de tão empolgado que a gente ficou. Mas, com certeza, valeu a pena. E a gente vai, sim, continuar no próximo programa trabalhando a mediunidade. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, minha querida amiga Isabela. Valeu, pessoal, até a próxima. Vocês viram que fazia tempo que a gente não tinha um programa com tantos debates, tanto disse aqui, disse ali, não concordo, mas foi muito prazeroso, como sempre. Meu querido Reinaldo. Muito bom, foi excelente o programa. Que bom que eu voltei, que estarei aqui de novo com vocês. Um forte abraço para todos, para os nossos internautas. Até a próxima. E meu querido Raimundo? Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aqui presentes, né, nesse momento de aprendizado com todos. Lembrando que as dúvidas que as pessoas possam ter, recorram lá nos vídeos da Claudete, né?
estudando o livro dos médiuns. Lá a gente vai tirar todas as dúvidas, porque ela faz um acompanhamento na leitura do livro e na vivência que ela tem de reuniões mediúnicas. Bem, meus queridos, para a gente finalizar, agradecemos a companhia. Aquele que não está inscrito, se inscreva, marque o sininho para que você seja avisado toda vez que tiver vídeo novo. Nos acompanhe nas redes sociais, que lá que a gente posta o que vai ser lançado no canal, e nos ajude a espalhar a mensagem aonde se fizer necessário. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?